Por que os judeus rejeitam Jesus? A rejeição de Jesus como Messias pelos judeus é uma questão que atravessa séculos, cheia de nuances e profundamente enraizada em aspectos históricos, teológicos e culturais. Para entender essa rejeição, precisamos primeiro olhar para a concepção judaica do Messias, que é um elemento central da fé judaica. Olá! Eu sou o João Curioso e bem-vindo ao canal Curioso. Os judeus esperam um Messias que será um líder humano, descendente do rei Davi, responsável por trazer paz mundial, reconstruir o templo em Jerusalém e reunir todos os judeus de volta à terra de Israel. Essa visão é baseada em várias profecias encontradas na Bíblia hebraica, conhecidas pelos cristãos como o Antigo Testamento. Para muitos judeus, essas profecias ainda não foram cumpridas. Eles esperam um tempo futuro de paz e justiça universais, e acreditam que o Messias será um rei humano que governará durante esse período. Assim, quando olham para Jesus, muitos judeus não veem o cumprimento dessas promessas. Jesus não reconstruiu o templo, não trouxe paz mundial e não reuniu todos os judeus em Israel. Portanto, para eles, o Messias ainda não veio. Outro ponto crucial é a natureza divina de Jesus, uma crença central no cristianismo. A maioria dos judeus não aceita a ideia de que o Messias seja divino. Para os cristãos, Jesus é o Filho de Deus e parte da Trindade, um conceito que inclui Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo como três pessoas em um único Deus. No entanto, isso é incompatível com o monoteísmo estrito do judaísmo, que acredita em um único Deus indivisível. No judaísmo, a ideia de um Deus que se torna humano e vive entre as pessoas é inaceitável. Eles acreditam que Deus é transcendente e que não pode ser dividido ou manifestado em uma forma humana. Essa diferença teológica fundamental contribui significativamente para a rejeição de Jesus pelos judeus. A lei judaica, ou Halachá, também desempenha um papel significativo na rejeição de Jesus como Messias. O judaísmo dá grande importância à observância da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica, e às leis rabínicas que foram desenvolvidas à vista como heresia. A história também não pode ser ignorada ao considerar a rejeição de Jesus pelos judeus. Ao longo dos séculos, o relacionamento entre judeus e cristãos foi frequentemente marcado por tensões e perseguições. Nos primeiros séculos do cristianismo, à medida que a nova religião se espalhava, muitos cristãos começaram a se distanciar do judaísmo e a ver os judeus como responsáveis pela morte de Jesus. Isso levou a séculos de perseguições, incluindo expulsões, pogroms e, em última análise, o Holocausto. Esses eventos históricos deixaram cicatrizes profundas e contribuíram para uma percepção negativa de Jesus no contexto judaico. Muitos judeus associam Jesus e o cristianismo com perseguição e sofrimento, o que torna difícil para eles aceitar Jesus como Messias. As interpretações das profecias messiânicas também divergem entre judeus e cristãos. Os cristãos veem Jesus como o cumprimento dessas profecias, acreditando que ele veio para salvar a humanidade do pecado e oferecer a vida eterna. Eles interpretam passagens como Isaías 53, que fala de um servo sofredor, como uma referência a Jesus e seu sacrifício na cruz. No entanto, os judeus acreditam que essas profecias ainda não foram realizadas ou foram cumpridas de maneira diferente. Eles interpretam Isaías 53, por exemplo, como uma referência ao próprio povo judeu, que sofreu ao longo da história, ou a um profeta específico, mas não ao Messias. Essa diferença de interpretação contribui para a rejeição de Jesus pelos judeus. Finalmente, muitos judeus veem Jesus como um reformador ou um profeta dentro de seu próprio contexto histórico, mas não como Messias. Eles reconhecem que Jesus teve um impacto significativo na história e na espiritualidade, mas acreditam que ele não se encaixa na definição judaica de Messias. A ideia de que ele seja o Messias é uma posição rejeitada consistentemente ao longo dos séculos. Para os judeus, o Messias ainda está por vir, e eles continuam esperando por esse tempo de redenção. Esses fatores, a concepção do Messias, a natureza divina, a lei judaica, a história de antagonismos, as interpretações das profecias e o legado de Jesus, se entrelaçam para explicar por que muitos judeus não aceitam Jesus como Messias. É uma história complexa, rica em tradição e cheia de significados profundos que ilustram as diferenças e também os pontos de conexão entre o judaísmo e o cristianismo. O judaísmo e o cristianismo, embora compartilhem raízes comuns, seguiram caminhos distintos ao longo da história. Essa divergência começou nos primeiros anos do cristianismo, quando os seguidores de Jesus, que eram originalmente judeus, começaram a se separar da comunidade judaica mais ampla.
Com o tempo, essa separação se tornou mais pronunciada, com o cristianismo se desenvolvendo como uma religião distinta com suas próprias crenças e práticas. O cristianismo primitivo buscava estabelecer sua identidade e, em parte, isso envolvia definir-se em oposição ao judaísmo. Os primeiros líderes cristãos, como Paulo, argumentaram que a fé em Jesus como Messias e Filho de Deus era suficiente para a salvação e que os gentios, não judeus, podiam se tornar cristãos sem seguir todas as leis judaicas. Essa visão contrastava com a prática judaica, que enfatizava a observância da Torá e das tradições rabínicas. A tensão entre esses dois grupos levou a uma divisão crescente. Ao longo dos séculos, essa divisão foi exacerbada por eventos históricos. Durante a Idade Média, os judeus na Europa frequentemente enfrentavam discriminação e perseguição. A Igreja Católica, em particular, via os judeus com suspeita e, em muitos casos, culpava-os pela morte de Jesus. Isso resultou em várias atrocidades contra os judeus, incluindo expulsões, massacres e forçamentos à conversão ao cristianismo. Um dos eventos mais trágicos dessa história de perseguição foi o Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial, quando 6 milhões de judeus foram assassinados pelos nazistas. Embora o Holocausto tenha sido perpetrado por um regime secular, muitos judeus viram nele uma continuação das perseguições históricas que enfrentaram na Europa cristã. Isso reforçou ainda mais a desconfiança e a rejeição de muitos judeus em relação ao cristianismo e a Jesus. Hoje, o diálogo interreligioso entre judeus e cristãos busca superar essas tensões históricas e promover um entendimento mútuo. Muitos cristãos reconhecem as injustiças do passado e trabalham para construir pontes de reconciliação. No entanto, as diferenças teológicas permanecem. No judaísmo, a espera pelo Messias continua. Muitos judeus acreditam que, quando o verdadeiro Messias vier, ele trará um tempo de paz e justiça universais. Ele reunirá todos os judeus na terra de Israel e reconstruirá o templo em Jerusalém. Essa visão é central para a fé judaica e permanece uma expectativa futura. Por outro lado, os cristãos acreditam que Jesus já cumpriu muitas das profecias messiânicas e que ele retornará no futuro para completar sua obra. Eles veem Jesus como o Salvador do mundo, cuja vida, morte e ressurreição trouxeram redenção para a humanidade. Essa crença é fundamental para o cristianismo e define a fé cristã. Em resumo, a rejeição de Jesus pelos judeus não é simplesmente uma questão de escolha ou teimosia. É um reflexo de profundas diferenças teológicas, históricas e culturais. Essas diferenças se desenvolveram ao longo de milênios e continuam a moldar as identidades religiosas e as relações entre judeus e cristãos. Ao entender essa complexa história, podemos apreciar melhor a profundidade das tradições religiosas e as maneiras pelas quais elas moldam a fé e a prática dos indivíduos. Reconhecendo e respeitando essas diferenças, podemos trabalhar para construir um mundo onde diversas tradições religiosas possam coexistir em harmonia e respeito mútuo. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esquece de deixar seu like e se inscrever para mais curiosidades. E se você quer saber como criar um canal como este e faturar muito sem aparecer, vou deixar no primeiro link da descrição. Até já!